Boa tarde, nós somos o grupo D e hoje nós vamos apresentar aí a parte prática do experimento 4. O grupo aqui é o Heitor, a Júlia, a Maria Eduarda e o Marco Aurélio. Opa. Vamos falar aqui um pouco sobre, fazer um resumo aí sobre o que foi aí o experimento 4. Foi a construção de um motor elétrico de corrente contínua que utilizou 3 bobinas para gerar um campo magnético variável. O motor tinha o objetivo de gerar um eixo livremente, utilizando a interação entre o campo magnético produzido pelas bobinas e um ímã acoplado no motor. Esse projeto permitiu a aplicação prática de conceitos como a indução eletromagnética e a força de Lorentz, responsáveis pela conversão de energia elétrica em geração de energia mecânica. Além da montagem e teste do circuito, foram realizadas medições e análises do desempenho do motor, proporcionando um entendimento mais aprofundado sobre seu funcionamento. Agora aqui eu vou estar convidando o Marco para dar uma introdução aí para a gente de como é que foi o experimento. Opa, pessoal, boa tarde. Aqui eu vou explicar como funcionam os motores elétricos em uma breve introdução para falar como que a gente fez, né, em relação ao nosso motor. Os motores elétricos são dispositivos que convertem energia elétrica em energia mecânica por meio de interação entre campos magnéticos e correntes elétricas, né? Nesse caso, nós construímos um motor elétrico de corrente contínua, 3 bobinas e um ímã para gerar o eixo. E a configuração desse ímã aí foi feita para fazer com que a gente conseguisse girar um eixo. E o funcionamento desse motor são baseados nos princípios fundamentais do eletromagnetismo, como a força de Lorentz, a lei de Biot-Savart. E a lei de Biot-Savart, ela explica como a corrente vai criar um campo induzido e vai meio que agir com um campo eletromagnético produzido pelo ímã, né, nesse caso. E aí nós vamos criar regiões de atração e repulsão. E a força de Lorentz, por sua vez, vai ser esse deslocamento que vai fazer com que o eixo gire no próprio eixo. E é uma aplicação prática, né? É uma das aplicações práticas mais utilizadas hoje em dia, como nos carros elétricos, que a gente vê que são princípios onde um eixo é utilizado como motor de bobinas para fazer com que o carro ande. A lei de Biot-Savart... Foi mal. A lei de Biot-Savart, a gente está observando aqui no slide, ela descreve a relação entre a corrente elétrica e o campo eletromagnético, né? Ela gera em um ponto, o ponto que o campo magnético é gerado. Nós vemos aqui que a derivada do campo magnético é μ0 I, o tamanho, né, o L do fio, vezes a corrente, né, e vetorial, dividido por 4πr ao quadrado. Esse 4πr ao quadrado seria a distância em tese do raio do campo que a gente está observando no fio. E aqui nós temos uma imagem do vetor do campo, do vetor L, né? No caso aqui, que é o vetor de deslocamento da corrente, que é o I, e o vetor L, que é onde é o crescimento do fio. É isso. Valeu, Marco. Falando aqui um pouco também sobre a parte teórica, é que nos motores DC, que é de corrente contínua, a lei de Biot-Savart explica como as bobinas geram um campo magnético que interage com ímãs permanentes para produzir o torque. O funcionamento pode ser resumido dessa seguinte forma: geração de campo magnético, que é quando a corrente elétrica passa pela bobina do motor e ela vai gerar um campo magnético ali ao redor da bobina. A interação com os ímãs fixos, cada ímã tem o seu próprio campo magnético e esse campo magnético ele vai interagir com o campo magnético gerado pela corrente elétrica. A produção de torque, e de acordo com a regra da mão direita, a força resultante sobre os condutores da bobina gera um torque que faz o rotor girar. E a comutação de corrente, que conforme ali o eixo vai girando, o contato entre as bobinas vai alternando e vai potenciando ali essa rotação
do rotor. Materiais utilizados. Aqui a Júlia pode falar um pouco para a gente quais foram os materiais que a gente utilizou para fazer esse experimento. Bom, então, para fazer esse motor, ele também foi um pouco mais complicado, porque a gente utilizou vários tipos de materiais, levando em consideração que a gente também refez a montagem várias vezes. Mas a gente utilizou palito de churrasco, madeira, rolamentos, fio de cobre esmaltado, acrílico, pregos, fita de cobre condutiva, ímãs, ferro de solda, fita crepe e uma fonte de corrente elétrica. Então, para a montagem desse experimento, basicamente a gente cortou a madeira em 3 pedaços, né? A gente montou ela como se fosse um U, né? E em seguida a gente mediu os furos para encaixar os rolamentos, né? Alinhando os 2 pedaços de madeira para onde vai passar o nosso eixo. E depois a gente encaixou o rolamento. Com o acrílico, a gente cortou em 2 pedaços circulares. Essa foi uma parte bem delicada também, porque o acrílico ele é um material sensível. Então, qualquer força a mais que a gente faça durante o furo, né, ele quebra. Então, a gente cortou o acrílico em 2 pedaços circulares e fizemos cortes em V ao redor desse acrílico, né, por onde vai ser enrolado o fio de cobre para formar as bobinas. A gente também fez um furo no centro para poder passar o eixo. E para a construção da bobina, a gente começou fixando as peças de acrílico no eixo central, né, do nosso palito de churrasco. E depois, basicamente, essa distância entre os acrílicos foi de aproximadamente uns 5 centímetros, né? A gente tentou deixar ele bem no centro ali do nosso eixo, com essa distância. E em seguida, a gente enrolou o fio de cobre ao redor dessa estrutura do acrílico, passando pelos cortes em V, né? E é essencial que essas voltas sejam feitas no mesmo sentido, para garantir o funcionamento da bobina. Então, no nosso caso, a gente realizou 50 voltas no sentido horário. E por fim, a gente deixou as 2 extremidades de fio de cobre soltas em cada uma dessas 3 bobinas para fazer as conexões que a gente precisava. Para explicar aí a segunda parte dos procedimentos experimentais, que foi ali a montagem do motor, das bobinas e tudo aquilo que a gente precisou para fazer o motor funcionar. Vou chamar o Heitor para falar aqui um pouco, para falar um pouco para a gente como é que ficou essa parte aí. Oi. Falar um pouco aqui sobre a segunda parte do procedimento. Depois de a gente ter feito todo o procedimento que a Júlia falou, a gente soldou uma das extremidades de cada bobina em um pedaço de fita de cobre, né? Garantindo que cada bobina fosse conectada a uma fita distinta. Em seguida, fixamos as fitas de cobre diretamente no palito de churrasco, posicionando-as em um espaçamento mínimo entre si para assegurar um bom contato elétrico sem risco de curto-circuito, né? As pontas restantes das 3 bobinas foram unidas e soldadas em um único pedaço de fita de cobre. Em seguida, essa fita foi fixada no palito de churrasco, garantindo uma conexão firme e estável. Depois montamos o motor na base de madeira, garantindo que o eixo passasse corretamente pelos rolamentos, e por fim a gente posicionou os ímãs próximos às bobinas, ajustando a distância para otimizar a indução magnética. Aí a gente tem a foto aí da esquerda, mostrando a basezinha em U, que passou o nosso eixo. Aí aqui na foto do meio a gente tem uma foto que dá para ver as bobinas melhor. E na foto da direita tem ali os 2 polos, né? Que no caso, como a gente vai ligar numa fonte, um polo teria que ser as 3 bobinas separadas, né? Porque conforme um lado vai alternando as bobinas, o outro tem que estar passando a corrente contínua, né? E aí assim as bobinas vão girando, alternando entre si. Valeu, Heitor. Agora nós vamos mostrar um vídeo após todo esse procedimento de montagem, mostrar o resultado de como que ficou o nosso motor e o seu funcionamento.
E foi isso, pessoal. Nosso experimento aí, a montagem do nosso motor, ficou dessa forma. Funcionou direitinho depois de várias tentativas ali, de fracassos, mas deu tudo certo. E é isso aí. Se alguém quiser ter alguma mensagem final, apresentar aqui os resultados do experimento. Inicialização em movimento, e assim que a corrente foi aplicada, o rotor apresentou oscilações, e antes de iniciar a rotação contínua, e isso sugere que a força inicial gerada pelo campo magnético das bobinas foi suficiente para superar a inércia do sistema, velocidade e estabilidade. O motor alcançou uma velocidade constante após alguns segundos de funcionamento. Entretanto, pequenas variações da velocidade foram observadas, possivelmente devido às irregularidades na comutação das bobinas ou resistências elétricas nas conexões. A Eduarda também pode estar explicando um pouquinho para a gente aí de como é que ficou nossos resultados aí do experimento. Por favor, Eduarda. Sobre o efeito da alimentação, testes com diferentes valores de tensão mostraram que o aumento da voltagem resultou em uma maior velocidade de rotação, confirmando a relação direta entre a tensão aplicada à velocidade do motor. Sobre eficiências e perdas, foram notadas perdas energéticas devido à resistência dos fios e ao atrito mecânico. A temperatura das conexões aumentou levemente, indicando dissipação de energia na forma de calor, melhorias na isolação e na qualidade dos contatos elétricos podem aumentar a eficiência do sistema. Sobre força e torque, o torque produzido foi suficiente para manter a rotação, mas não foi suficiente para mover cargas mais pesadas. Isso indica a necessidade de otimização do número de espiras ou da intensidade do campo magnético gerado. Foi isso. Obrigado, Eduardo. Agora aqui nós vamos apresentar a simulação do motor, feita no ANSYS. E Olá pessoal, eu sou o Marco Aurélio do grupo B. Vou fazer aqui a simulação do projeto número 4. Vou criar aqui uma máquina. Aqui, onde nela eu vou fazer uma configuração para conseguir, fazer esse motor funcionar. Eu vou colocar 14 polos, vou colocar um valor de referência de 13.000 RPM, 13.000 aqui, não tá certo, 13.000 RPM. Vou dar um OK e vou deixar o Y3 mesmo. Vou colocar 120 triggers, 120 graus, para dar um trigger de pulso, 2 transistores, 2 diodos. E vamos começar a configurar nosso estator, que é a parte estática, onde nós vamos ter aqui as nossas bobinas. O diâmetro aqui do estator eu vou colocar com 300 milímetros. Aqui eu vou colocar 217 milímetros. E eu vou colocar um tamanho padrão de 75 milímetros de comprimento. Vou colocar 12 slots. O tipo do slot eu vou usar o tipo número 4, que vai me auxiliar aqui a fazer um melhor assign do nosso negócio. Aqui eu vou retirar o auto design porque eu preciso desenhar as nossas bobinas aqui. No desenho das nossas bobinas eu vou colocar da seguinte maneira: meu HS0, como a gente viu aqui, no extrator, nós temos aqui o slot type. Esses são as nossas alturas e os nossos, como eu posso dizer, comprimentos, sendo BS0, HS1, HS0, HS2, RS. Esse RS é a dobra. Vamos voltar lá para a parte agora do HS0, eu vou colocar no 2 milímetros, HS1 eu vou colocar 3 milímetros, BS0 eu vou colocar 11 milímetros, e o RS eu vou colocar 2. Os valores aqui. Eu vou tirar o auto design, Como eu tirei o auto design aqui, eu vou abrir de novo para vocês verem. Aparecem alguns outros valores em zero aqui.
que ele viu que a bobina não poderia ficar desse jeito que tá. Então o HS2 aqui eu vou colocar um número 17, BS1 eu vou colocar um 23 e BS2 eu vou colocar um 29. Eu vou dar um OK. Aqui estão nossas bobinas, né? E agora nós vamos selecionar os materiais dela. Nessa questão, vamos aqui em Widen. No nosso Widen, eu vou colocar 2 Widen Layers. Deixar padrão. Whole Coiled, ou seja, o padrão de enrolamento, né? Nesse caso aqui, eu não achei uma palavra melhor para isso. Eu vou colocar um Parallel Branch e 4 condutores e um Coil Pitch, senão não vai rodar o nosso sistema. O diâmetro do fio eu vou colocar 1.5 mm, fio de 1,5 normal. Vou dar um OK. Agora eu vou selecionar o nosso rotor, onde eu vou selecionar o material. Aqui eu vou colocar perdão, eu vou colocar um metal 1008, como está no nosso sistema. Aí aqui no nosso rotor eu vou colocar um diâmetro externo de 210 mm, um diâmetro interno de 145 mm e o tamanho mesmo 75. Este é o 1008. O tipo de polo eu vou usar o polo número 5, onde vai facilitar a condução. Eu errei aqui um ponto. Aqui. Ok, certo. Aqui no meu rotor, agora eu vou configurar os ímãs. Os ímãs aqui no embrace eu vou colocar 0,8. No meu bridge eu vou colocar 2. Esse rib eu vou deixar 0. O magnet type eu criei um material com a combinação dos nomes dos componentes dos grupos e os números finais das nossas matrículas. Aqui eu vou colocar a altura desse imã como 38, comprimento, perdão. E o thickness, que é a grossura ou sei lá como vocês preferem chamar, em 6 mm. Vou dar um OK. E agora, feito isso, vamos ver o nosso motor aqui completo. Aqui nós podemos ver todas as bobinas e aqui os ímãs conduzindo. O nosso shaft, eu vou colocar ele não magnético para não contaminar o sistema. Agora eu vou dar um para check aqui, ver o que tem de errado. No estator eu não coloquei o tipo de metal, vou colocar agora. Achei que tinha salvado. Aqui eu vou colocar o mesmo aço 1008 que nós colocamos no outro material, vou dar um OK. E agora eu vou criar uma análise de solução, onde eu vou colocar 110 kW de output a uma voltagem de 300 volts. Eu vou colocar os mesmos 13.000 RPM que eu já tinha colocado lá no outro polo. Vou fazer um pré-check novamente, onde eu vejo que está tudo certo. E aqui eu vou fazer agora uma validação, salvando o nosso projeto. E agora eu vou finalizar mostrando os resultados dos nossos templates. Eu aqui vou abrir todos os reportes. Deixa eu só ele abrir os reportes. Aqui. Peço desculpas pelo barulho. Vou aqui Open Power Reports. Vou abrir aqui o Solution Data. E aqui eu vou colocar cadê aqui? Full Load Operation, que é o que? Todas as alterações que nós fizemos. E aqui nós podemos observar todas as curvas. A gente pode colocar aqui, ó, corrente introduzida com ângulo de toque, eficiência. Nós podemos ver aqui a senoidal, o torque nos dois dentes. Nós temos aqui a senoidal
colocando voltagem e a posição, né, das bobinas e a velocidade. E nós temos aqui, ó, a voltagem sobre pressão, esse load no caso, né? Ou seja, nós observamos aqui o desempenho do motor. E esse foi o motor que a gente fez para o experimento número 4. Valeu, galera. E é isso. Agora aqui, gostaria de agradecer ao grupo pelo experimento, pela dedicação de todos, de dar tudo certo. Alguém quer falar alguma coisa? Sugerir alguma coisa? Se não, é isso, pessoal. Só queria acrescentar que esse acho que foi o experimento mais difícil que a gente fez, e apesar de todas as falhas, a gente não desistiu. E junto com a cooperação, né, de todo o grupo, a gente conseguiu finalizar tudinho aí. Graças a Deus, né? Porque foram 6, né? 6 Foi. motores. Resistência gerou fruto, graças a Deus. Agradecer aí a todos os componentes. E É isso, pessoal. Essa foi a parte prática do experimento.